não existe ninguém que seja próximo no nível de talento do Neymar no Brasil. A Alemanha, eles jogam de uma maneira sistêmica. Existe um plano de jogo. O Neymar. A dança, né? A grande verdade é que os Estados Unidos não poderia sediar essa Copa. Vini Júnior, Neymar e colegas, assim, eu não conheço muito. Fala, tudólogos! Dessa vez a gente vai falar sobre Copa do Mundo e um pouquinho também da relação do homem brasileiro com futebol. Já queria começar a fazer uma pergunta, Moraes. Qual é a primeira Copa que você tem lembrança? Pô, por data assim, não lembro. Assim, cara, eu não sei. É porque, sei lá, eu só lembro de maneira mais vaga e dispersa a seguinte, pô, você vê o Ronaldo Fenômeno jogar, ver o Então, mas aí, Gaúcho o Ronaldo jogar. pode ter sido no 2002. 2002, eu acho que deve ser que eu... 2002 era aquela que era de madrugada. Não, então, é porque essa que a gente ganhou, que foi 2002, que foi o nosso último título, foi no Japão, era de madrugada e eu não tenho recordação nenhuma. Mas a primeira Copa que eu tenho recordação que eu acompanhei foi de 2006, que foi tipo uma das grandes decepções assim que a gente teve, porque a gente tinha o quadrado mágico, né? Kaká, Ronaldinho, Adriano, Ronaldo. Aquela porra. Cara, eu não entendo de futebol o suficiente pra cravar isso, mas eu acho que foi a Copa com a maior quantidade de craques de todas as seleções de todos os tempos, assim, porque foi um negócio muito surreal, assim, todas as seleções tinham craques absurdos, porra, o Zidane na França, Henry, o cara... Essa foi aquela que teve a cabeçada? Foi. Ah, essa aí eu assisti com certeza, essa eu assisti toda. Foi a primeira que eu, inclusive, colecionei o álbum da Copa, né, tá uma febre do caralho aí, todo mundo colecionando. Inclusive agora tá vendendo potinhas milionárias, aí eu podia estar rico e nem sei aí. Então tá tendo... Eu tinha todos os álbuns da Copa, cara, eu sempre colecionava. E essas figurinhas agora tem tipo a raridade das cartinhas, não sei se você tá ligado, que agora, tipo, dependendo da raridade que você tira, tem um valor. Virou tipo game, tipo... Virou tigrinho aí, o álbum da Copa cara. Mas enfim, assim, saindo um pouco do tema de Copa que a gente vai voltar daqui a pouco, uma coisa que eu sempre pensei, assim, tipo, eu sempre refleti, é a relação que o homem brasileiro, e agora tá mudando, as mulheres também estão tendo essa relação, as meninas, né? Mas na nossa geração era muito forte os meninos brasileiros, essa relação dos meninos brasileiros com futebol, né? Tipo, quando eu falo a relação não é só de assistir o jogo, é de jogar também. Então, tipo, tu tá na escola... Parece que todo mundo tem um timinho de futebol na escola. Cara, é o primeiro contato que tu tem, assim, tipo, com uma hierarquia social, assim, sabe? De tipo assim, se tu é bom, tu é foda, se tu é ruim, tu é um merda. Mano, eu lembro muito claramente, quando era uma merda, claramente, assim, eu era muito ruim, mas eu gostava muito de jogar. Sim. Cara, por incrível que pareça, eu fiz escolinha de futebol, mais ou menos na época ali, tipo, da segunda, terceira, quarta série eu jogava na escolinha. E aí, depois, quando eu mudei de escola, fui pra escola grande e tal, aí eu larguei completamente. Mas eu lembro que durante ali da quinta até, talvez, assim, oitava série, primeiro ano, cara, era tipo assim, eu tinha vários conhecidos que todo mundo tinha algum time de futebol, inclusive aqui em Niterói tinha uns campeonatinhos, né? Que rolavam uns campeonatinhos entre esses timinhos e tal, tinha bom negócio, assim, então não sei. Mas da minha perspectiva, eu sempre lembro muito claramente na coisa da escola, de sempre ficar meio peixinho fora d'água, porque eu nunca, tipo, tive uma relação muito forte com futebol, sempre dei uma cagada, assim. Só que a galera era muito viciada, então, tipo, aquela coisa de ter um jogo, e aí no dia seguinte chega todo mundo da escola falando sobre, e você sente que você tá meio fora do assunto, assim, sabe? Então essa foi, pô, a maior parte da minha experiência. Cara, eu particularmente, assim, sempre gostei muito. Eu não me considero um grande fã de futebol, mas eu me considero um grande fã do meu time, do meu clube. Então eu acompanho muito mais... Que é o Vasco. Eu acompanho muito mais o Vasco do que o futebol. Por exemplo, teve agora a final da Champions League. Eu não assisti. Tipo, eu realmente não me importo tanto assim com os eventos futebolísticos. Obviamente que a Copa é algo fora disso. Mas os eventos futebolísticos, o futebol em si, a minha relação ela é muito menor do que com o meu clube, assim, sabe? Mas sempre foi assim? Ou é recente? Sempre foi. Sempre foi. E tipo, você sempre foi Vasco? E eu sempre fui Vasco. Tipo assim, eu não ligo de assistir a semifinal da Liga Inglesa, da Casa do Caralho, da Copa Inglesa, né? Porra, tipo, cara, assim, mano, porra, assistir o Chelsea contra o Manchester United. Eu inclusive, fico com essa questão. Fico tipo assim, cara, as pessoas que assistem isso, tipo, pra quem você torce e por que você torce, assim? Porque assim, eu consigo entender como a pessoa pode eventualmente escolher torcer pelo Vasco, pelo Flamengo, coisa assim. Mas eu fico entendendo qual é a motivação do sujeito brasileiro que vai falar, caraca, eu vou torcer pro Chelsea, eu vou torcer pro, sei lá, pro PSG. Porque também tem gente que fala... Tem até um meme já que, tipo, sei lá, uns 15 anos atrás rolava muito do meu Chelsea, meu PSG, se você sendo brasileiro, uma coisa meio esquisita, assim. Mas é uma relação meio esquisita, que você não entende de onde vem, como se forma. Tem isso, mas existe um outro lado também que é, tipo, você querer ver um bom futebol, que você não vê no Brasil tanto também, assim. Justo. Tipo, você querer assistir uma boa partida de futebol. Numa vibe só de amor pelo esporte e tal. Amor pelo esporte. Eu acho que é o que mais pega, assim. Mas aqui o nível é tão abaixo, assim? Eu não assisto. Já foi mais abaixo. Hoje em dia tá um pouco mais equilibrado, mas ainda assim é bem abaixo.
É bem abaixo. porque também lá as cifras são muito maiores, né? Tipo, então inclusive, porque geralmente tem aquela parada de que os melhores jogadores daqui vão pra lá, né? Exato. Mas o Brasil, nos últimos anos, ele virou um polo de pegar jogadores sul-americanos, por exemplo. Então parece que o Brasil ele é um posto avançado antes de você ir pra Europa. Então é muito comum muitos jogadores sul-americanos, uruguaios, colombianos, argentinos passarem e jogarem no Brasil antes de irem pra Europa, sabe? Entendi. Tu vai ver o time do Flamengo, o time do Palmeiras, o próprio time do Vasco, tem muito sul-americano, assim, muito. Inclusive os jogadores que vão pra Copa do Mundo. O Vasco, que é um time extremamente mediano, pra não dizer uma merda, tem um jogador que vai pra Copa do Mundo na Colômbia, o Andrés Gomes, foi convocado pra Copa. O Brasil, ele virou esse mini impériozinho ali na América do Sul de pegar esses jogadores, assim, porque tem um poder aquisitivo maior, tem mais investimento aqui e consegue pagar um salário melhor, assim. Mas é nesse assunto que a gente tava falando também, comparando com a Champions League, que a gente falou, não sabe por que é a motivação do torcer pra time, mas também quais são as motivações de por que um brasileiro escolhe torcer pra time A, B ou C. Por exemplo, por que você torce pro Vasco, por exemplo? O que te motiva a torcer para o Vasco? Eu acho que para a maioria dos brasileiros a questão é sempre familiar, né? Sim. Eu acho que não tem como tirar isso da conta. O pai torce, já tá acostumado a família tá ali torcendo, não sei o que, coisa assim. Eu acho que, em geral, a justificativa é essa, com algumas exceções, e eu acho que eu me enquadro um pouco nessas exceções, porque o meu pai não gosta de futebol, ele não se importa, ele odeia. Então pra você nasceu da escola mesmo? Só que, cara, eu não sei da onde saiu a minha relação com o Vasco, assim, eu realmente me identifiquei com o clube de alguma forma quando eu era criança, e eu comecei a gostar muito, e eu virei muito vascaíno, assim. Eu não... Mas você não lembra o que no clube que te chamou, assim? Você se identificou, mas você não lembra de onde vem essa identificação? Talvez eu tenha um tio distante que me deu um uniforme quando eu era pequeno e eu me apeguei àquilo ali, levei aquilo ali como verdade. Mas eu lembro desde muito cedo, assim, esse ódio ao Flamengo, por exemplo. Porque tem rixa entre Vasco e Flamengo? Tem. Pô, mas aí o Flamengo tem que rixa com todo mundo, né? Porque também não tem o Fla-Flu, não sei o quê. Tem também. Talvez o ódio ao Flamengo e a paixão pelo Vasco, eles vieram juntos, assim. Falando um pouco voltando no assunto da nossa relação com futebol desde que a gente era pequeno, né? Desde que, sei lá, porra, a gente tem 3 anos de idade, um moleque ganha uma bola de futebol, faz um gol e comemora e, nossa, vai ser jogador. Tipo, você em algum momento achou que você ia ser jogador de futebol na sua vida? Nunca, nem passou pela minha cabeça. Eu sempre fui muito ruim, então eu também sabia que era uma coisa muito distante. Mas um sonhozinho assim no fundo. Mas é porque eu acho que também tem alguma medida, tem que ter uma alimentadazinha, nem que seja pequena, da família também, dos pais, né? Porque, por exemplo, eu sinto que se a ideia desse sonho de ser um jogador de futebol for uma coisa que não passa pela cultura dos seus pais nem um pouco, é mais difícil, eu acho, posso estar enganado, que isso aconteça pra você como criança. E, por exemplo, pelo menos na minha cultura familiar, isso passava longe, né? Que meus pais, eles basicamente também só assistiam Copa do Mundo, fora isso, nada de futebol. Então, enfim, acho que também vem disso, assim. É porque o futebol, ele mexia muito, e até hoje, assim, é muito doido disso. Eu tava conversando na terapia. Até pouco tempo eu jogava umas peladas, assim, uns rachas com alguns amigos. E sempre que eu entro em campo ali pra jogar, eu nunca vejo como uma coisa séria. Sempre uma brincadeira pra mim, assim, sabe? Tipo, eu gostava de entrar, eu gostava de brincar ali, eu entrando em campo e eu me vendo como um jogador, sabe? Ali brincando, então... Isso sempre me atrapalhou muito até, porque, porra, eu ficava tão bitolado ali com a brincadeira na minha cabeça que eu não conseguia performar o que o jogo da vida real ele pede, sabe? Essa coisa sempre mexeu muito com a minha cabeça. Eu sempre soube que eu não ia ser, porque eu sempre fui muito, muito ruim, mas sempre tive essa... Mas se você fosse melhor, você acha que você iria querer? Acho que sim. Se eu fosse bom o suficiente pra poder disputar... Até porque, assim, é importante a gente lembrar que os jogadores de futebol, eles são tipo super-heróis, assim, né? Porque, tipo, você tem milhões e milhões de homens. É o maior exército de reserva do mundo, do Brasil, pô. Porque, assim, dos, sei lá, 2 milhões, não sei, 2 milhões de meninos que nascem, todos ali que forem bons o suficiente pra serem jogadores de futebol, muito provável que sejam. Se ele for extremamente bom, né? Sim, assim, sim. Não tô falando bom, extremamente bom. Acho que a maior chance, tipo, ninguém vai negar ser um jogador de futebol, eu acho. Eu não consigo realmente imaginar, assim, óbvio que deve existir exceções, mas eu não consigo imaginar um menino que é extremamente talentoso do nível de um craque que ele vai negar ser jogador de futebol, independente da classe social dele. Eu sinto que pra mim eu não ia querer ser de jeito algum, né? Tem certeza? Sim. Eu acho que sim. Você é uma pessoa muito competitiva. Ah, mas sei lá. Você gosta de uma competição? Não, eu gosto. Mas acho que, não sei, acho que não. Mas aí se tu fosse um craque, tu fosse, porra, um Neymar, tá ligado? Cara, mas, não, tudo bem, beleza. É porque você tem a coisa do estrelado, você tem a grana e tal, mas ao mesmo tempo, sei lá, a vida do atleta, ela é uma vida
intensa, assim, né? Uma vida de, tipo, você meio que tem que viver pra performance. Porque, tipo assim, você tem que estar sempre pensando que você tem que estar no topo do seu jogo. Eu acho que isso exige uma força tanto física quanto mental muito grande, assim. Se você é um atleta de altíssimo nível, não dá pra você viver a vida meio relax, assim, sabe? Então eu acho que, sei lá, pra mim é difícil, assim, porque eu sempre tendi mais pra querer ficar de boa, assim, entendeu? Ah, então você tá isentando o Neymar, é? Não, diferente. Não, mas é diferente, porque aí, justamente, aí eu falei que eu não escolheria essa vida por causa disso. Se você escolheu essa vida, você tá se comprometendo com isso, entendeu? Então eu acho que, por exemplo, se você decidiu virar jogador de futebol, tá vestindo a camisa do time, tá recebendo os milhões e milhões lá de reais, dólares, que seja, você assumiu essa responsabilidade. Então aí você tá nessa posição. Mas ele escolheu ou escolheram por ele? Porque a história do Neymar é complexa. Não, tudo bem, mas aí ele poderia, a qualquer momento, ter também ali largado a mão, né? Então, eu acho que a partir do momento que você tá ali... O moleque de 17, 18 anos, ele tem essa capacidade de falar, vou largar isso aqui, sendo um craque, você com a sua família dependendo de você, dependendo da sua renda, você acha que existe a possibilidade dele chegar e falar assim, gente... Eu sei que uma das maiores críticas, assim, que o Neymar sofre é justamente a falta, digamos assim, de dedicação dele pra manutenção dessa alta performance. Tanto é que, por exemplo, eu já conversei com outras pessoas que são entendidas de futebol infinitamente mais do que eu, que falam que tem vários outros jogadores que, por exemplo, também tem esse histórico de se lesionar acima da média, mas que se recuperam muito rápido. E essa coisa de que parece que passa mais tempo lesionado do que jogando é uma característica do Neymar, assim, porque eu acho que ele tem essa coisa de se lesionar, e aí quando ele se lesiona, ele fica meio de férias, né? Fica lá jogando CS, fazendo festa, cassino, pôquer, não sei o que lá. Assumo que eu não tenho grandes conhecimentos com relação ao futebol, mas eu acho que ele realmente é negligente, assim, com relação às demandas dessa posição que ele ocupa de alta performance. É a minha opinião, assim. Eu sinto que ele chegou num ponto da carreira que ele tá meio que surfando, tipo, o estrelato que ele construiu, sabe? Assim, meio que, tipo, sem dúvida, é o famoso pagando bem que mal tem, entendeu? Ele tá lá, tá recebendo, o Pix tá caindo. O que você tá falando não tá errado. Só que também é fato, ele tá muito acima de qualquer análise para um jogador convencional. O Neymar, ele está muito acima de qualquer outro jogador convencional. Não existe ninguém, desde que o Neymar surgiu, sei lá, em 2010, 2011, não existe nenhum jogador, desde então, há, sei lá, 15, 16 anos, que seja próximo no nível de talento do Neymar no Brasil. Não tem nenhum, assim. Eu lembro que a gente já conversou uma vez sobre isso, que você falou... Que eu tenho ponto de discordância aí, né? Não, tudo bem, mas é que eu lembro que você falava assim, não, seleção boa, que eu gostava de assistir, é quando tem os craques, quando tem o Ronaldinho, lembra que tu falou sim, isso? Pô, sim, é o Ronaldinho, isso que é legal, não sei o que lá. Bem melhores que o Neymar. Mas o Neymar foi o último desses caras. Eu não acho que o Neymar tá na mesma prateleira que esses caras. Você vai discordar, eu sei que você discorda, mas pra mim não tá. Eu acho que ele tá um degrau abaixo. A minha filosofia com relação a isso é a seguinte. Pra mim, tudo que não é Copa do Mundo é várzea, entendeu? É pelada. Tipo, se não for Copa do Mundo, é pelada. É isso, entendeu? Então, tipo, não interessa Champions League, Brasileirão, nada disso interessa. O que interessa é a Copa do Mundo. E o que eu acho é o seguinte, ser atleta não é simplesmente a sua habilidade ou seu talento. Exemplo, se, sei lá, vamos supor que eu sou um nadador. Se eu vou na piscina do meu clube aqui da minha cidade, e na piscina aqui do meu clube da minha cidade, boto o Michael Phelps pra nadar do meu lado, e eu ganho do Michael Phelps, mas eu vou nas Olimpíadas, onde, tipo, a pressão é a mais alta, tipo, o espetáculo é o mais alto, e eu não performo lá, eu não sou um grande atleta. Então, tipo, pra mim, não basta ter a habilidade e sim conseguir aplicar o mais alto nível dessa habilidade no mais alto palco. Isso, pra mim, é ser um grande atleta. E assim, eu não vejo, né, nada desses outros campeonatos, mas eu vejo as Copas. E eu acho que, se você olhar especificamente as performances do Neymar, exclusivamente nas Copas e nada mais, eu acho que pra mim ele absolutamente não se compara com o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho, com nenhum desses craques, assim, sabe? Você quer uma informação? Só pra você refletir. Você vai falar de número de gols, só pra você refletir. O Neymar é o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira. Não, tudo bem. O Pelé não fez mais gol que o Neymar com a camisa da seleção. Tudo bem, pode ser, mas não ganhou nada. E não chegou nem muito perto de ganhar. E, tipo, cara, e não é só isso, cara. Para além só. Porque o futebol é um esporte coletivo. Não, mas também tem que pensar que, por exemplo, quando eu via, sei lá, um jogo da Alemanha, sei lá, na Copa, você vê que a Alemanha, eles jogam de uma maneira sistêmica, assim. Ou seja, tipo, claramente, tipo, existe um plano de jogo e, tipo, os jogadores, eles são peças dentro de um sistema arquitetado de cima para baixo, eles vão executar isso e, tipo assim, parece que todos os jogadores são uma peça. E não é assim que os brasileiros jogam. Tipo, o brasileiro... O Ancelotti... Que eu não mas eu falo historicamente. Tá tentando mudar... Mas tô falando historicamente, porque essa Copa ainda não começou. Historicamente, assim, o Brasil ele não joga assim. Historicamente, o Brasil joga pra, tipo assim, jogar a bola pras estrelas e a estrela fazer a magia do futebol acontecer e tal. Então, assim, tem que pensar que todo jogador que é visto como craque ou que é lido internamente ele como craque, o jogo, ele é meio que setado pra ele fazer esse gol e tal. Mas eu acho que existe uma coisa também aqui mais intangível, mais etérea, assim, que é menos números, assim, que é você assistir os jogos e você ver o impacto
do jogador naquele jogo falar, meu Deus, esse cara, tipo, sabe, eu vi o Ronaldinho e Esse é o Neymar, cara. Eu não vejo isso. Esse é o Neymar, cara. Nos jogos da Copa eu não vejo isso. Essa coisa etérea e subjetiva é o que fez o Neymar ir pra Copa esse ano, pô. Não. Aí a gente vai entrar numa outra polêmica. E todo aquele papo com relação à convocação do Neymar também tem, por exemplo, a ver com um monte de coisa com relação a patrocínios, um monte de questões. Eu imagino que tem, assim, não tem como a gente eu acho que deve ter uma decisão. Eu acho que tem uma puta de decisão de business envolvida, e eu acho que eu acho que esse ponto é bem mais forte do que esse. Entendeu? Sei. Assim, eu acho que a decisão de business é muito mais impactante. É o rechaço que aconteceria se ele não fosse convocado, a questão dos patrocínios. Eu acho que isso, a questão de business é muito maior do que essa outra. Assim. E eu acho que, cara, por exemplo, na última Copa, por exemplo, eu assisti alguns jogos, além, obviamente, da final da Argentina e tal. E assim, pra mim, o que eu tô falando dessa coisa de cara que é diferente. Tipo, eu assisto o Messi jogar. Tudo bem, que o Messi, obviamente, é muito melhor que o Neymar, ninguém vai discordar disso, nem você, pelo amor de Deus. Mas assim, você assiste o jogo e eu olho e falo, mano, esse cara tá, tipo, você vê o impacto que ele tem no jogo, você parece que ele tá carregando o time. Assim, é uma coisa é inegável, assim. Eu não sinto, tipo, 20% do impacto que o Messi tem no jogo que o Neymar tem, assim. Em todos os jogos que eu vi. Eu vejo, Copa, eu vi todas as performances do Neymar na Copa. Não vi Champions League, vi nada, mas eu vi. Então, assim, e o Ronaldinho é a mesma coisa. Eu acho que o que faz verdadeiramente o brilho de um jogador de futebol é quando a pessoa que não sabe, tipo, nada de futebol olha e fala, mano, esse cara joga muito e esse cara... E eu acho que o Neymar, ele não vai gerar o mesmo brilho nos olhos de um brasileiro que não sabe nada de futebol, que não liga pro futebol, que o Ronaldinho. Eu concordo com tudo que você tá falando. A minha única discordância é que tudo que você aponta como importante, o Neymar tem. É a minha única questão. Você só não tá enxergando, pô. Pô, não é possível. O Neymar é esse cara. É esse cara que brilha os olhos quando você vê ele tocando a bola, quando ele domina a bola, cara, quando ele finaliza. Vou te falar, as pessoas que eu conheço, que são pessoas que, tá ligado? Que não ligam pra futebol, assim, que tem uma relação com futebol parecida com a minha. Eu falo de Ronaldinho, a pessoa fala na hora, cara, pô, Ronaldinho, não sei o que, Ronaldo... E essas pessoas não brilham o olho pelo Neymar. Mas é pelo posicionamento político do Neymar. Não, acho que pode influenciar, mas pelo futebol mesmo, assim. Mas, obviamente, que, assim, também tem que considerar. A gente nem entrou nesse papo, mas a gente pode entrar de que ele parece um, porra, péssimo sujeito, né? Vamos colocar assim. Em relação a isso, eu não vou discutir isso daí. Não, mim, e a gente vai entrar no mérito de que, tipo assim, quando ele foi convocado, 2 minutos depois era maratona de publicidade, de bet, de não sei o quê. Assim, dancinha. O Neymar, a dancinha, né? Não sou um advogado do ser humano Neymar. Ou a gente vai parar de assistir o diário. Você separa a arte do artista. É isso, total, 100%. Pra fechar, é importante a gente falar sobre a questão dos jogadores do Irã e não irem. É um absurdo, pô, é um absurdo. É o imperialismo nosso de cada dia, né? A grande verdade é que os Estados Unidos não poderia sediar essa Copa. Não, assim, de forma nenhuma. É um absurdo. Dessa vez são 3 países sediando. Dava pra fazer a Copa ali só no México e Canadá, assim, só que obviamente tem toda uma politicagem, né? O presidente da FIFA entregando o prêmio pro Trump, né? Todo um lobby do caralho. Mas teve a coisa do Messi também, não foi que o Messi encontrou com o Trump, acho que, não sei se ele recebeu alguma homenagem, algum título, alguma coisa lá. Eu sei que isso aconteceu muito recentemente, assim. Eu sei que, por exemplo, inclusive muitas pessoas na internet estavam criticando o Messi, assim, né? Falando, que, pô, politicamente, tal, o jogador do seu estado, assim, ainda mais sendo sul-americano e tal. Enfim, então eu sei que gerou muita polêmica. A verdade é que sim, até a seguinte data de hoje, a gente tá gravando dia 1º de junho de 2026. A Copa começa em poucos dias e ainda não saiu o visto dos jogadores do Irã. Então a gente ainda não sabe se eles vão conseguir jogar ou não. A gente torce pra que sim, né? Tipo, pô, sim, é muito importante. Até pra própria instituição FIFA se fortalecer, assim, porque a gente tá num momento em que as instituições burguesas estão ruindo bastante, assim, né? A gente tá percebendo que algumas coisas, algo que a gente já desconfiava, tipo a ONU, qual é a verdadeira função da ONU. Sim. O fato de estar sendo sediado, eu acho, nos Estados Unidos já manda isso meio que um pouco por água abaixo. Assim, tipo assim, isso já é o cúmulo da atrocidade, assim. E você? Acha que o Neymar tinha que ir pra Copa? Não tinha? Acha que tá tudo bem a Copa ser sediada nos Estados Unidos? Não acha? Fala aí nos comentários se vocês acham que se o Brasil tem chance de ganhar essa Copa aí, todos sabemos que não, mas assim, a gente tem que fazer o jogo, então deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu confesso que eu conheço, sei lá, 3, 4 jogadores, tipo, sei lá, Vini Júnior, Neymar e colegas, assim, eu não conheço muito, mas, assim, eu, vendo ali o que as pessoas estão falando, tô sentindo que a situação tá ruim, tá precária, tá todo mundo falando que tá ruim, então fala aí pra gente se tá bom ou se tá ruim. Não, a situação tá ruim, mas a chance da gente ganhar é muito pequena, mas é importante torcer, é legal, um momento de confraternização. A Copa do Mundo é uma coisa quase religiosa, assim, né? Tipo, não que seja bom ser religioso, mas essa coisa de, tipo, de todo mundo se juntar de 4 em 4 anos e torcer pelo nosso país e tal, eu acho muito foda, assim. Eu acho é o maior evento do mundo. E é um momento que politicamente importante pra dar aquela ressignificada na bandeira do Brasil, que foi deturpada aí, né? Que foi usurpada dos seus sentidos aí, né? Então tem isso também. Dá um joinha. Agora eu acho, se eu não me engano, tem um botão chamado hypar nos vídeos pra pessoas que têm menos de 500 mil inscritos. Então seria legal também se você quiser dar uma hypada ali no nosso vídeo. Pode deixar sua opinião nos comentários. Valeu. Tchau, tchau.